Brownie e chocolate, tem combinação mais gostosa do que essa? Não, né? Então hoje eu trouxe para você um doce lindo e muito saboroso, a tortinha brownie. Com massa de brownie, um recheio de chocolate aveludado, cremoso e que derrete na boca, as tortinhas brownie são perfeitas, fáceis de fazer e super lucrativas. Prepare-se para vender muito essas delícias na sua pronta entrega e também no delivery, porque elas fazem o maior sucesso. Antes de começar, eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar. Primeiro vamos fazer o recheio das tortinhas. Depois vou te ensinar o passo a passo para montar as tortinhas brownie corretamente. E não perca nenhum minuto desse vídeo, porque eu também vou falar sobre embalagens, validade, armazenamento e precificação, para você já sair desse vídeo planejando a sua produção e a venda das tortinhas brownie. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever. Já aproveita e clica no sininho de notificações para ser avisado assim que saírem novos vídeos. E eu preciso da sua ajuda para que o nosso conteúdo alcance mais pessoas. Para isso é só você curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e assistir o vídeo até o final. Depois me conta nos comentários que tipo de brownie você já tem aí na sua produção. Eu coloquei a receita do brownie, do recheio e várias outras informações importantes aqui embaixo na descrição do vídeo. Combinado? Também deixei na descrição o link dos vídeos com a receita do brownie e também dos outros vídeos do nosso especial de brownies para você fazer sucesso aí na produção. Então, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Nós vamos começar o nosso preparo pelo brigadeiro. Para ele eu vou usar leite condensado, chocolate em pó 50% cacau. Eu vou peneirar o chocolate para retirar todas as pedrinhas de açúcar. Passo uma colher para desfazê-las. E nós vamos mexer esses dois ingredientes até ficar tudo bem misturado. Depois eu adiciono creme de leite e chocolate em gotas. E vou levar para o fogão. Ligo o fogão em temperatura média e vou mexer até o brigadeiro chegar em ponto de bico. Para esse chocolate eu fiz uma misturinha com chocolate 70% cacau e chocolate ao leite. Assim eu consigo um sabor mais equilibrado. Mas se você preferir, pode usar só o chocolate meio amargo ou só o chocolate ao leite ou então um chocolate blend. A escolha é sua. O ponto do brigadeiro é esse aqui, quando ele cai em blocos da espátula. Eu não preciso de blocos muito grandes, muito definidos nesse brigadeiro. Isso porque eu quero um ponto um pouco mais cremoso. E como eu acrescentei chocolate a ele, depois do descanso já vai ficar um pouco mais firme naturalmente. Agora eu vou transferir de vasilha. Olha a textura desse recheio. Se você quiser usar esse recheio em gotas ou em colheradas, pode usar assim que ele esfriar. Já se você quiser uma maior definição no desenho, quiser usar esse recheio em ponto de bico, precisa deixar ele esfriar por pelo menos 6 horas antes de usar, certo? Vou cobrir com um saquinho plástico, aderindo ele totalmente ao recheio e vou deixar descansar antes de usar. Nosso brigadeiro já descansou e depois do descanso, a textura dele é essa aqui. Cremoso, brilhante e simplesmente delicioso. Agora a gente vai preparar as nossas tortinhas e para ela eu vou usar essas forminhas aqui, que são forminhas para quiche. Elas têm fundo removível, 7 centímetros de diâmetro e 2,5 centímetros de altura. Também vou usar um cortador, estou usando de metal, mas você pode usar de plástico se preferir. E o meu cortador tem 5,5 centímetros de diâmetro. É importante que o cortador seja menor do que a forminha e você já vai entender o porquê. Vamos lá? Para a montagem da nossa tortinha, eu vou usar uma receita de brownie. A gente já tem essa receita aqui no canal, eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo para você, tá?
Tô usando a receita de brownie que é feita com achocolatado. Olha que beleza de casquinha. Mas se você quiser, pode fazer também o brownie que leva chocolate em pó. Vou começar retirando o brownie de dentro da forma. Eu retirei o papel manteiga do brownie, passei um pouquinho de desmoldante no meu cortador e agora a gente vai vir recortando os círculos. Retiro o brownie do cortador e olha como ele fica perfeitinho. E agora eu venho cortando outros círculos para a gente fazer todas as tortinhas. Você vai cortar a quantidade que for necessária. As sobrinhas do brownie, você já sabe, né? Guarda para produzir outros doces. A gente tem um vídeo aqui no canal onde eu te ensino essas técnicas. Vou deixar o link na descrição para você. Agora vamos para o preparo das tortinhas? Eu comecei passando desmoldante dentro da forminha. E agora o passo a passo é bem simples. Eu vou pegar um dos círculos de brownie, vou colocar ele aqui dentro da forminha com a casquinha virada para baixo. E agora a gente vai pressionando esse brownie aqui dentro. Não tem problema se ele quebrar, tá? O brownie é bem flexível, bem maleável e ele vai tomando realmente aqui o formato da forminha. Eu vou pressionando com o dedo o fundo e empurrando a massa ao mesmo tempo para as laterais. Vou fazer isso até chegar na borda da forminha. Quando chegar na borda, eu passo a faca para retirar os excessos. E agora eu vou repetir o mesmo processo para todas as minhas tortinhas. E se faltar um pouquinho em algum lugar, como nessa bordinha aqui, você pode pegar uma rebarba de brownie, encaixar e pressionar. Cuidado para não ficar com nenhum furo, tá? E agora a gente vai retirar os excessos. Depois é só passar o dedo para ficar tudo bem certinho. Todas as forminhas estão moldadas, então vamos para o próximo passo? Eu derreti cobertura fracionada no micro-ondas e agora vamos banhar o interior das tortinhas. Eu vou colocar aqui dentro uma colherada da cobertura. E aí a gente vem espalhando essa cobertura com uma colher ou com o pincel. Eu quero uma camada bem fininha, tá? Só para que o recheio não entre em contato com o brownie. Se tiver excesso, você pode retirar com o fundo da colher. Eu tô usando cobertura fracionada, mas você pode usar chocolate também. Nesse caso, precisa fazer a temperagem. Já se você for conservar suas tortinhas dentro da geladeira, pode usar o chocolate, não precisa fazer a temperagem, porque o resfriamento já vai manter ele sempre firme. É assim que a tortinha vai ficar por dentro. Agora a gente vai repetir o mesmo processo para todas elas. Depois de passar a cobertura em todas as tortinhas, leve-as para a geladeira até que a cobertura cristalize. E aí, depois de retirar a tortinha da geladeira, é assim que ela fica. Vamos rechear? Para rechear, a gente tem duas opções. Para a primeira delas, eu vou usar um bico perlé com 18 milímetros de abertura. Eu vou começar pelas bordas e vou preenchendo a minha tortinha com o creme. Se você quiser, pode acertar com uma espátula ou com uma colher. E aí é só decorar com os confeitos de chocolate. Olha como essa opção fica fofa e deliciosa. Para a próxima decoração, a gente vai usar o bico de confeitar. E aqui eu vou usar o bico 2D. Eu vou preencher o fundo da tortinha com o bico perlé. Acertar tudo com a colher. E agora a gente vai fazer uma roseta no topo. Começo pressionando pelo centro
e vou girando até chegar nas bordas. Quando eu chegar ao final, eu paro de pressionar e puxo com delicadeza para finalizar. Olha como esse acabamento fica lindo! Se você quiser, pode finalizar a decoração com uma bolinha de chocobol, só para fazer um acabamento mais bonito. E aí a gente vai fazer o mesmo trabalho para todas as outras tortinhas. E aí, tá gostando desse vídeo? Então já aproveita, curte e me conta nos comentários o que é que você tá achando. Olha como as tortinhas ficam perfeitas! Para embalar as tortinhas, a gente pode usar vários tipos de embalagem. Uma delas é essa aqui, uma embalagem com capacidade para 150 ml. Essa embalagem é bem baixinha e ela também não tem volume na tampa, então a gente não consegue usá-la para embalar as tortinhas com acabamento de roseta, tá? Uma outra opção é essa embalagem aqui, a embalagem G640. Ela é um pouco mais alta, então não danifica as tortinhas que têm acabamento de roseta. Já uma terceira opção é essa daqui, a embalagem G650. Ela também é mais alta, então também não danifica a tortinha com acabamento de rosetas. E aí é só você escolher a que melhor se encaixa no seu modelo de negócio. Vamos desenformar as tortinhas? Para desenformar a tortinha é muito simples. Eu vou colocar aqui embaixo dela um pedacinho de papel celofane. Aí é só encaixar os dedos na base da tortinha e empurrar para cima ao mesmo tempo que a gente empurra essa parte aqui para baixo. Prontinho! Agora eu vou usar uma faca ou uma espátula só para soltar ela aqui de baixo. Na verdade, como eu passei o desmoldante, ela já tá solta, né? Eu vou usar a faca só para facilitar mesmo o trabalho. Olha só que lindeza que fica a nossa tortinha brownie. É de dar água na boca, não é mesmo? Depois disso, é só colocar a sua tortinha dentro da embalagem, fechar, colocar a sua etiqueta e ela já está prontinha para entrega. Elas são super fáceis de desenformar. E o nosso banho interno feito com a cobertura fracionada deixa a tortinha muito estável. Essas tortinhas são sucesso de vendas. A combinação do brownie com o chocolate é irresistível. E aí, é assim que fica essa perfeição de tortinha. Macia, cremosa e simplesmente deliciosa. Quero saber se você ainda está aqui comigo. Se chegou até aqui, deixa seu like e já me conta nos comentários qual produto de faça e venda você gostaria de ver por aqui. E se quer ficar ainda mais por dentro do que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. A validade das tortinhas brownie é de até 5 dias depois de montadas e elas podem ser conservadas na geladeira. O recheio vai ficar mais firme, então você precisa orientar o cliente a aquecer as tortinhas no micro-ondas antes de consumir, caso ele queira um recheio bem cremoso. As bases das tortinhas podem ser congeladas por até 90 dias, mas se elas forem congeladas já modeladas, vão ocupar muito espaço no seu freezer. Então eu indico que você congele os disquinhos já cortados e modele nas forminhas no dia de produzir as tortinhas. As sobrinhas e rebarba você já sabe, né? Pode montar outros produtos de brownie com elas. Com o brownie não tem sobra e nem desperdício, é só lucratividade. A receita total me rendeu 15 tortinhas. O preço de custo de cada tortinha foi de R$ 2,46 e elas podem ser vendidas por pelo menos R$ 9. Nesse valor você ainda precisa incluir embalagens, etiquetas, talheres, se for o caso. E mais, não se esqueça, você precisa fazer a ficha técnica para calcular os seus custos e chegar ao seu preço correto de venda, certo? E aí, gostou das nossas tortinhas brownie? Me conta quais outros produtos você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas deliciosas, super práticas e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!